Número de ouro. O número de ouro, também conhecido como proporção áurea ou razão áurea, é um número irracional que tem sido estudado e admirado há milhares de anos por matemáticos, artistas, arquitetos e filósofos. Representado pela letra grega φ, o número de ouro é aproximadamente igual a 1,61803398887. Uma das características mais fascinantes do número de ouro é sua presença em diversos aspectos da natureza e do universo. Por exemplo, a proporção entre a distância entre as pontas dos dedos e a distância do pulso até a ponta dos dedos de uma mão é aproximadamente igual ao número de ouro. Essa proporção também pode ser encontrada em conchas, pétalas de flores, espirais de caracóis, galáxias e muitas outras estruturas naturais. O número de ouro também tem sido utilizado por artistas e arquitetos desde a antiguidade, como uma proporção esteticamente agradável e equilibrada. Por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci é construída com base em proporções que se aproximam do número de ouro. A arquitetura clássica grega e romana também faz uso da proporção áurea em suas colunas e frontões. Na matemática, o número de ouro tem diversas propriedades interessantes. Uma delas é que ele pode ser obtido a partir da solução da equação x2, x1 é igual a zero. Além disso, o número de ouro é um número irracional, o que significa que sua representação decimal não é periódica e não pode ser expressa como uma fração exata. O número de ouro tem sido objeto de estudo e admiração por muitos séculos e continua a fascinar estudiosos e curiosos em todo o mundo. Sua presença na natureza, na arte e na matemática o tornam um número verdadeiramente especial e único. Questões. 1. Qual é o nome dado ao número que é conhecido como proporção áurea ou razão áurea? 2. Quais são as áreas em que o número de ouro tem sido estudado e admirado ao longo dos anos? 3. Qual é a letra grega que representa o número de ouro? 4. Qual é a aproximação numérica do número de ouro? 5. O número de ouro é racional ou irracional? 6. O que significa que um número é irracional? 7. Qual é um exemplo de proporção presente na natureza que se aproxima do número de ouro? 8. Em que estruturas naturais a proporção áurea pode ser encontrada? 9. Como os artistas e arquitetos utilizam a proporção áurea em seus trabalhos? 10. Qual é um exemplo de obra de arte que foi construída com base em proporções que se aproximam do número de ouro? 11. Que tipo de arquitetura faz uso da proporção áurea em suas colunas e frontões? 12. Como o número de ouro pode ser obtido matematicamente? 13. Qual é a equação que pode ser utilizada para obter o número de ouro? 14. O que significa que a representação decimal de um número não é periódica? 15. O que significa que um número não pode ser expresso como uma fração exata? 16. O número de ouro tem sido objeto de estudo e admiração por quantos séculos? 17. Quem são os estudiosos e curiosos que se interessam pelo número de ouro? 18. Quais são as áreas em que a presença do número de ouro é mais marcante? 19. O que torna o número de ouro um número especial e único? 20. O número de ouro é um número inteiro ou decimal? 21. Como o número de ouro pode ser utilizado na construção de um retângulo dourado? 22. O que é um retângulo dourado? 23. Qual é a relação entre o lado maior e o lado menor de um retângulo dourado? 24. O que é uma sequência de Fibonacci? 25. Qual é a relação entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro? 26. Como a sequência de Fibonacci pode ser utilizada para obter uma aproximação do número de ouro? 27. Qual é a fórmula que pode ser utilizada para calcular a aproximação do número de ouro? 28. Qual é o resultado obtido ao calcular a aproximação do número de ouro utilizando a sequência de Fibonacci? 29. O número de ouro é um número comum ou incomum na natureza?
30. Como o número de ouro pode ser utilizado para criar uma sensação de equilíbrio e harmonia em uma obra de arte ou construção arquitetônica.